Boa noite a todos, meu nome é Lucas Lawande, sou acadêmico do 7º semestre de Medicina da Universidade de Brasília e hoje irei apresentar o trabalho Alterações Cognitivas no Pós-Operatório, Delírio e seu Diagnóstico Diferencial, um relato de caso. Primeiramente, nós temos que desenvolver quais são as principais complicações psiquiátricas cognitivas do pós-operatório relacionadas à anestesia. E entre elas, nós temos duas a destacar. Primeiramente, o delírio pós-operatório e a disfunção cognitiva pós-operatória. O delírio, de acordo com o DSM-5, é entendido como uma síndrome neuropsicológica caracterizada por um distúrbio agudo na atenção e na consciência que não é explicado como uma patologia pré-existente, ou seja, pela sua característica aguda, ele se expressa de 24 a 48 horas após a cirurgia. Já a disfunção cognitiva pós-operatória é um comprometimento prolongado da função cognitiva, incluindo limitações de memória, capacidade intelectual e função executiva. Devido a essas características, ele costuma se apresentar entre meses a semanas após a cirurgia. Dessa forma, epidemiologicamente, nós temos que dizer, de acordo com o estudo utilizado como referência, nós temos que, no círculo maior, nós temos o distúrbio cognitivo pós-operatório, no distúrbio menor, nós temos o delírio pós-operatório, círculo menor, e na interseção nós temos os casos de pacientes que apresentaram as duas problemáticas. Uma análise feita um mês após a cirurgia, contando que o delírio pós-operatório foi analisado em todos os casos nas primeiras 24 a 72 horas, nós temos que um total de 24% dos pacientes apresentaram um delírio pós-operatório. E um total, após o primeiro mês de cirurgia, de 47% dos pacientes, isso pacientes idosos. Nós temos que entender que essa patologia, as duas patologias, elas são principalmente, o principal fator de risco para todas elas é a idade avançada. E a partir disso, esses pacientes merecem um cuidado especial. Sendo assim, 47% apresentaram distúrbio cognitivo após um mês de cirurgia, 24%, que esse valor se mantém, a menos nesse último caso devido às perdas pelo estudo, apresentaram esses distúrbios após um mês. Em relação a 2 meses após, a quantidade caiu, mas mesmo assim, nós podemos ver que 23% dos pacientes ainda apresentavam, após 2 meses, o distúrbio cognitivo pós-operatório. E após 6 meses, 16% ainda apresentavam. Isso realizado em pacientes idosos. Dessa forma, nós temos que entender que os fatores de risco e os fatores contribuintes, ou seja, os fatores que antes da cirurgia contribuem para o desenvolvimento da patologia, das patologias, e os fatores que contribuem após a cirurgia. Dessa forma, nós temos que entender que tanto os fatores contribuintes quanto os fatores de risco, tanto para o delírio quanto para o distúrbio cognitivo pós-operatório, eles são os mesmos. Sendo assim, o principal fator de risco é a idade avançada. Além disso, nós podemos citar o comprometimento cognitivo leve prévio, um comprometimento funcional, a baixa escolaridade, o consumo excessivo de álcool, desequilíbrios eletrolíticos, a desidratação, uso de medicamentos psicoativos e um histórico de delírio prévio. E assim, após a cirurgia, nós temos que citar os fatores como infecção, uso de opioides, benzodiazepínicos e anticolinérgicos, a dor e distúrbios do sono. Dessa forma, nós podemos entender um prolongamento, uma sequência lógica de desenvolvimento dessas problemáticas. Primeiramente, nós temos no pré-operatório os fatores de risco nesses pacientes. Nós temos o paciente aqui no intraoperatório que recebe a cirurgia e a anestesia, que são fatores encadeantes, e com isso ele pode desenvolver o delírio pós-operatório e pode ou não desenvolver o distúrbio cognitivo pós-operatório associado aos fatores contribuintes pós-operatórios. Sendo assim, nós vamos escrever agora o nosso caso. O paciente de 74 anos, diabético, hipertenso, estado funcional ASA 3. Ele foi admitido com um quadro de abdômen agudo obstrutivo e foi submetido a uma laparotomia exploratória. Assim, no centro cirúrgico, ele, no início da cirurgia, foi submetido a anestesia geral balanceada e teve monitorização com pressão arterial não invasiva, cardioscopia, oximetria de pulso e capnografia. E ao final da cirurgia, ele teve a infiltração da ferida operatória com 20 ml de ropivacaína 1%, a administração de 2 gramas de dipirona e, por fim, o paciente foi estubado, inicialmente sem complicações. Dessa forma, ele foi admitido na sala de recuperação, hipertenso, sonolento e com queixa de dor abdominal 8 em 10. E para essa dor foi infundida 4 gramas de morfina. Assim, após 1 hora, ele desenvolveu um quadro de agitação psicomotora e desorientação em tempo e espaço, necessitando de contenção física
e a dexmedetomidina em dose de ataque de 1 micrograma quilo minuto em 10 minutos e manutenção de 0,5 microgramas quilo por minuto. Após 30 minutos, ele desenvolveu uma piora da agitação psicomotora, necessitando de administração de 1 miligrama de midazolam e 6 miligramas de morfina. Com isso, ele evoluiu para um quadro de saturação discreta, que teve melhora após a tração mandibular. No entanto, esse paciente necessitou de encaminhamento para a unidade de terapia intensiva, onde, após a administração de quetiapina 25 miligramas, de 12 em 12 horas, ele teve uma resolução do seu quadro. Dessa forma, o que nós podemos entender desse caso? As principais alterações cognitivas no pós-operatório, principalmente em idosos, são o delírio e a disfunção cognitiva pós-operatória. Ambas as síndromes, elas estão relacionadas aos mesmos fatores predisponentes, seja de risco ou sejam os contribuintes pós-operatórios. E isso gera uma necessidade de diagnóstico diferencial entre as duas, que ele é feito principalmente relacionado ao tempo e em relação também aos quadros, que difere um pouco. A fisiopatologia de ambos os distúrbios ainda não é bem esclarecida, porém, a hipótese da depleção central da acetilcolina, que é desencadeada pela inflamação advinda do estresse cirúrgico, é a hipótese mais aceita. Com isso, o que podemos utilizar de todo esse desenvolvimento? A dexmedetomidina, ela demonstrou reduzir a incidência de delírio em pacientes com mais de 65 anos, após a realização de uma cirurgia não cardíaca. Concluímos então que o efeito da anestesia sobre o cérebro e as funções cognitivas é uma das áreas de maior interesse atualmente da anestesiologia. E assim, entender essas condições é necessário para oferecer uma atenção perioperatória segura à população em geral, principalmente à população de idade avançada. Essas foram as minhas referências e obrigado.